Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, analista transacional organizacional, mentor integrativo relacional, autor publicado, está aqui nosso livro que sou eu e mais 6 autores. Desenvolvemos essa metodologia, mentoria integrativa relacional, e estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. E hoje eu vou falar sobre algo bastante importante para você e necessário para você conseguir entrar nesse processo de transformação, de mudança de vida. E um detalhe, se você ainda não segue a gente, entre nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, passe a seguir a gente, ative a notificação para que toda vez que a gente tenha algum material novo disponibilizado, você seja notificado e possa assistir. São conteúdos preciosos que podem colaborar no seu processo de desenvolvimento humano. Gratuitos, disponibilizados para você. E se você entende que tem alguém que você conhece, amigo, parente, enfim, inimigo, sempre brinco, né? Quem sabe ele vendo melhor deixa de ser seu inimigo, que não nos segue ou não nos conhece, não me conhece, não conhece o conteúdo, manda o link agora, aproveita, manda o link aí para alguém, manda o link aí para alguém entrar e ver também, porque são conteúdos importantíssimos. Hoje, bastante especial também o que eu preparei. A gente vai falar sobre a importância do autocuidado emocional e como a análise transacional pode ajudar você a alcançar os seus objetivos de vida, né? Como eu sempre falo, vocês já ouviram falando, mas nunca é demais repetir, a análise transacional, apesar desse nome complicado talvez, ou né, esquisito talvez. Boa noite, Antônia, tudo bem? Bem-vinda. Voltando, a análise transacional é uma teoria que busca entender a estrutura, a estrutura de personalidade, busca entender e explica a estrutura de personalidade, como ela se estrutura, como ela funciona. A análise transacional traz como funcionam e como as pessoas se comunicam e interagem com os outros, né, como se dão esses relacionamentos, essas trocas comunicacionais, né. A análise transacional também ajuda a identificar os seus padrões de comportamento que acabam impedindo você de alcançar o que você quer, impedir você de ter os resultados que você quer, né, e impedem também, portanto, de você se sentir bem emocionalmente, digamos assim. Então, a análise transacional, ela traz esse pacotão de coisas, apesar do nome esquisito ou complicado, como alguns, né, falam para mim que é bem simples, né? A análise analisa transações, trocas interpessoais, né? E ela considera a autonomia como um dos principais objetivos da vida de uma pessoa, uma vez que a autonomia permite que você seja responsável por si e pelas escolhas que você faz. A autonomia significa ser capaz de tomar decisões por conta própria e agir de acordo com essas escolhas, bem como não só tomar essas decisões, mas responsabilizar-se pelos resultados dessas escolhas. Aí entra o que você já vem eu falando aqui há muito tempo, a autorresponsabilidade. Vejam, quando eu falo autorresponsabilidade, não é se culpar por alguma coisa que você fez, falou, que deu errado, não sei como você queria, mas entender que suas decisões impactam você mesmo, impactam os outros, impactam o meio que você vive. E você vai precisar lidar com o resultado desse impacto. A autorresponsabilidade diz respeito também a estar preparado a lidar com esses resultados desses impactos que você causou, baseado nas suas escolhas comportamentais, de que fazer, de como agir. Essas escolhas vão ter, né, repercussões, resultados, e você precisa estar pronto para se responsabilizar pelos resultados e lidar com isso, né? Então, isso entra no contexto da autorresponsabilidade. Quando a gente fala de autocuidado, a análise transacional sugere que a autonomia é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, e o autocuidado é um dos principais componentes para alcançar essa autonomia de vida. Ser autônomo é dar conta de si, né? De certa forma, uma forma bem sucinta, bem básica de se falar. E o autocuidado é um dos principais componentes para alcançar essa autonomia, justamente. Boa noite, Letícia, bem-vinda! Então, para adquirir uma autonomia de vida, é importante que você aprenda a cuidar de si de maneira efetiva, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E daí, quando a gente fala de emocional,
diz respeito ao que você sente, ao que você está vivendo emocionalmente, aquele monte de descarga química que acontece diariamente, e isso diz respeito aos seus relacionamentos também. Por isso entra a análise dessas transações que você faz com as pessoas, das trocas, né? Isso tudo, esse cuidado, né, físico, emocional, mental, envolve práticas de autocuidado que vocês também veem, e quem não viu ainda, vai no nosso canal, vai lá no YouTube, no Instagram, vê os vídeos que a gente tem um vídeo específico que fala sobre estas 3 questões fundamentais que a gente chama de tripé da saúde, que são a alimentação saudável, exercícios físicos regulares e sono adequado. Estes 3 são a base para que sua vida toda comece a funcionar. Então, quando a gente fala de vida que funciona, alimentação saudável, exercício físico regular e sono adequado. Estes 3 permitem ou não permitem que o resto todo aconteça bem. Se esses 3 não estiverem regulados, você terá certamente problemas, questões no restante, você não consegue, tá? E claro, somado a esses 3, os cuidados com a sua saúde mental, né? Aprendizado de desenvolvimento humano, autoconhecimento, né? E além de tudo isso, a análise transacional enfatiza que a autonomia não é alcançada sozinha, mas também através dos relacionamentos com os outros, relacionamentos saudáveis com os outros. Então, quanto mais relacionamentos tóxicos, digamos assim, você tenha na sua vida com pessoas, menos autônomo você se torna, mais dependente de algo você se torna, daqueles relacionamentos tóxicos. Parece esquisito falar, mas é assim, né? Eu brinco, as pessoas não têm dependência a tóxicos, né? O uso de tóxicos, pois é. Quando você tem relacionamentos tóxicos, você também se torna dependente deles e você fica cada vez menos autônomo. E não é o objetivo é que você dê conta da sua vida para que sua vida funcione. Então, a autonomia é essencial, né? Então, isso tudo significa que é importante, sim, aprender a se comunicar de maneira eficaz, estabelecer limites saudáveis, né, de relacionamento, tomar decisões com base nas suas necessidades, nos seus desejos. Para isso, você precisa saber quais são as suas necessidades e desejos. O autoconhecimento, sim, né? Sem ser, de certa forma, controlado pelas outras pessoas, sabe? Ficar vivendo a vida atendendo a expectativa alheia, entende? Né? Fazendo algo para agradar o outro, fazendo algo porque você entende que o outro vai ficar feliz com você se você fizer aquilo, ou até correspondendo negativamente, fazendo algo que gera confronto e briga, porém ali naquele momento você está sendo percebido, notado. Então, entender isso é importante, entra o autoconhecimento aí, né? Para adquirir autonomia de vida, é necessário trabalhar a sua agilidade emocional, ou seja, ser capaz de lidar com seus desafios de vida e superar as dificuldades, entrando em contato com as suas emoções, reconhecendo essas emoções, entendendo se você, por exemplo, está usando de alguma emoção disfarce, se você está dando conta de tudo isso. Se você não sabe o que é emoção disfarce, de novo, procura lá nos nossos vídeos. Se você quiser que eu aprofunde essa questão de emoção disfarce, coloca aí, manda uma mensagem pra gente no direct do Instagram ou agora aí no chat, eu posso fazer uma live sobre emoção disfarce. Um assunto bem interessante, bastante profundo, mas se conhecer um pouquinho você já vai dar conta de entender algumas coisas que você talvez esteja fazendo e não se dá conta porque você está usando de emoções disfarce. Voltando para o assunto de hoje, né? Isso tudo pode ser alcançado, o contato com as emoções, esse reconhecimento e tudo mais, através do fortalecimento da sua autoestima. Também, agora no começo do ano, se vocês buscarem lá, eu fiz 3 lives sobre autoestima, bastante importantes, dei um monte de dica, procura lá, autoestima, né? Então, se alcança essa autonomia, tudo isso através desse fortalecimento da sua autoestima, do desenvolvimento da sua capacidade de lidar com os conflitos diários que acontecem, né? E também a sua habilidade de construir uma rede de suporte social para que colabore nos momentos que você está lá precisando de ajuda, precisando de colaboração. A gente não está forte o tempo todo, a gente não precisa estar forte o tempo todo, mas quando a gente não constrói essa rede de suporte ao nosso redor, quando eu falo rede de suporte social, inclui a nossa família mais próxima, né? Seja meu esposo, seja minha esposa, meu filho, minha filha, né? Meu pai, minha mãe, seja amigos muito próximos, mas construir uma rede de suporte para quando você,
por acaso não esteja dando conta, você tenha a quem recorrer ali na sua proximidade, né? Você possa ligar para a pessoa ou falar com a pessoa pessoalmente, né? Comentar com ela, olha, estou precisando disso, expressar a sua necessidade. Tem como fazer isso, não precisa extorquir a atenção dos outros, que é o que a maioria das pessoas fazem. Não entende a sua necessidade e não sabe pedir o que quer. E daí vira um jogo complicado entre, poxa, não fez, eu esperava que tivesse feito, é bem tóxico esse tipo de relacionamento. Então entender as suas necessidades e saber expressá-las dentro dessa rede de segurança que você criou ou tentou criar, né? Se você ainda não criou, vai tentar criá-la, é importante. Então, olhe para isto, né? E quando você adquire autonomia, as pessoas se tornam capazes, ao adquirir essa autonomia, de tomar decisões informadas realmente, com dados do aqui e agora, do presente, não baseado em questões do passado e tudo mais. Vejam, não que o passado não seja útil, ele é importante, a história é importante para a gente não repetir erros, inclusive, mas as decisões precisam ser tomadas baseadas no presente e não baseadas em emoções do passado que surgem frente a um confronto, a uma dificuldade, né? Então, se tornar capaz de tomar essa decisão, né, informada, ser responsável em sua vida, né, e ter isso leva você a uma maior satisfação pessoal e mais felicidade. Sim, porque você atinge resultados produtivos, digamos assim. Boa noite, Selma. Boa noite, Maria Helena. Bem-vindas. Estou falando aqui sobre autonomia, estou falando hoje sobre autocuidado, o papel essencial do autocuidado para o atingimento da autonomia, que é um dos fins principais da análise transacional. E quando eu falo autonomia, é justamente a questão do vida que funciona. Você precisa ser autônomo para que sua vida funcione, né? Não estou dizendo profissionalmente autônomo, eu sou um profissional autônomo, não é isso, é você ser um ser humano autônomo. Voltando no contexto do autocuidado emocional especificamente, né? O autocuidado abrange várias questões, de novo tem vídeos sobre autocuidado na nossa rede, quem não viu, veja, assista. Então, nesse contexto do autocuidado emocional, a análise transacional pode ajudar você a identificar quando você está adotando comportamentos que são contrários àquilo que você quer. Aquilo que você diz que você quer, aquilo que você espera que aconteça, né? Então, comportamentos de certa forma prejudiciais para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Esses comportamentos são muitas vezes o resultado das experiências passadas que você teve, como eu falei. Não jogando fora o passado, sendo grato pelo que aconteceu, mas cuidado com a maneira que você aplica esse conhecimento, porque se você aplica exatamente da mesma maneira, está descontextualizada. A situação pode ser parecida, mas o momento de vida é outro de todo mundo. Então, esses comportamentos vêm do resultado das experiências passadas, né? Incluindo as relações com seus pais, com amigos, com colegas, na infância tenra até os dias de hoje. Então isso vai se formatando e se sedimentando na sua estrutura de comportamento. Quando a gente fala em neurociência, os nossos comportamentos são ativados por redes, grupos de neurônios, amiguinhos, que quando vem um estímulo, esse grupo de amigos, de neurônios, é ativado e eles disparam um comportamento específico. Se você não entende o que está acontecendo nesse processo, você acaba ficando refém desse grupo neuronal que gera um comportamento igual sempre, gerando sempre os mesmos resultados. Então, você entendendo que o estímulo que lá uma vez no passado gerava a ativação desse grupo de neurônios, você pode fazer conscientemente, entendendo o processo, outro grupo de neurônios novos se mobilizarem para gerar um comportamento diferente com resultado diferente. E treinar esse grupo para que o outro seja esquecido e não mais necessário, para que o teu cabeção entenda que o grupo que antes gerava aquele comportamento que era igual ao do passado e um resultado que você não quer, não seja mais ativado, que o estímulo não dispare mais aquele, mas o estímulo dispare esse grupo de neurônios mais atualizado para o que você deseja de resultado para o dia de hoje. Então, essa visão que algumas pessoas falam, mas isso é muito complexo. De fato não é. De fato é simples. Primeiro precisa observar, precisa reconhecer, precisa entender, precisa decidir o que você quer e a partir daí você começar a praticar. Por isso a rede de apoio é importante, porque nessa prática você vai precisar de gente te apoiando, te segurando, te cutucando até, por que não?
para você conseguir dar conta de não mais mobilizar aquele grupo antigo de neurônios, mas um grupo novo de neurônios. Isso é neurociência, pessoal. Isso não é só o Rubens que está falando aqui da boca dele. É uma questão neurológica, realmente, de como suas células funcionam, de como o seu cérebro funciona, resultando nos seus comportamentos, né? Para praticar o autocuidado emocional, usando a análise transacional, é importante seguir alguns passos. E como eu sempre falo para vocês, se você ainda não está anotando, essa é a hora. Se você não anotou nada do que eu falei, só tentou memorizar, e se isso acontecer, eu tenho certeza que amanhã, se eu perguntasse para você alguma coisa que eu falei até agora, provavelmente você não se recordaria de tudo, né? As informações passam pela cabeça. E dentro do que a gente chama na análise transacional de quadro de referência, elas ficam armazenadas tanto quanto mais próximas do que eu entendo como verdade ou do que eu conheço, o que é novo, desconhecido ou não bate com a minha verdade, eu tendo a não armazenar. Por isso a importância do anotar, para que você possa rever, ler, quando você envolve um outro sentido no momento do aprendizado, que não só a audição ou a visão me vendo aqui, mas também o tato, a escrita, o processamento da escrita, isso faz com que você lembre-se de mais coisas no futuro. Por isso, quando você vai estudar, é importante você estudar também escrevendo, por exemplo, né? Então, se você ainda não está anotando, é a hora, anote. Então, alguns passos, né, que você precisa para praticar o autocuidado, né, baseado na análise transacional. Então, primeiro, identifique o seu estado emocional. Vocês, quem não me segue aqui há muito tempo, né, tem bastante gente aí que já me segue há bastante tempo, já me vê, sabe que esse é quase que um mantra, né, que eu falo aqui. Emoções, você precisa conhecer as suas emoções, reconhecer. Aí entra aquilo que eu falei no começo da live, as emoções de disfarce, reconhecer quais emoções você usa de disfarce, se você usa e como você se livrar delas. A análise transacional ajuda você com isso. Então, identificar o seu estado emocional. É importante que você esteja ciente de como você está se sentindo, né? A partir daí que você vai poder identificar se você precisa, por exemplo, de uma ajuda ou se precisa mudar algum comportamento para acolher aquele sentimento, porque ele é verdadeiro, gente, não é para você negar. Não é porque quando você está triste ou está com raiva, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar triste. Não, ao contrário. Você precisa aprender a acolher aquele sentimento, entender, processar aquilo e fazer uma escolha de como aquilo vai reverberar no seu dia a dia, no seu comportamento, na maneira como você lê, interpreta e faz aquilo. Então, é importante você identificar esse estado emocional. Segundo, analisar os seus padrões de comportamento. Entra dentro daquilo que eu acabei de falar lá da neurociência, desses grupos neuronais que são ativados a partir de alguns estímulos específicos, que geram padrões de comportamento a cada situação, né? Ah, fulano é estouradinho, fulano é não sei o quê, Beltrano é não sei o quê, eu sou assim, eu sou assado. Não, você não é. Você aprendeu a ser assim. Você se formatou desta maneira. E como isso, uma vez se formatou, não quer dizer que você não possa modificar isso. Então as pessoas falam, mas daí não sou eu. Não, não é o mesmo você. Você está se transformando. Então por que não se transformar em algo diferente para que você consiga atingir o que você quer de resultado? Por que você vai ficar preso numa coisa que você não quer? Sendo que é possível mudar. Então as pessoas falam, isso não é natural para mim, não é o meu natural. Mas o que é? Eu te pergunto, o que é o seu natural? O seu natural foi formado por experiências repetidas, onde você faz um comportamento, repete ele, até que, quando vem o estímulo, você não precisa nem pensar em repetir, ele automaticamente surge. Isso é o seu natural. E este comportamento você pode substituir. E você ter um novo comportamento natural, um novo comportamento escolhido para gerar um resultado que você queira. Obrigado, Antônia, pelo comentário aí, que conteúdo interessante ela falou ali. Sim, se você não viu ainda, Antônia, se você não nos segue aqui, nos siga, veja os nossos conteúdos já publicados, tem bastante coisa, bastante interessante que ajuda realmente nesse processo do autoconhecimento, no desenvolvimento humano, para trazer para você uma vida que funcione, sabe? Então, voltando aos padrões de comportamento, né? Você não precisa agir no seu natural. Você pode transformar o que você entende como sendo natural para você, né? Ele só é natural porque você praticou muito aquilo e virou uma maneira automática de comportamento, né? Você pode modificar, você pode se permitir ser diferente. Por que não? Isso é um processo, eu já falei sobre isso, que acontece muito. Quando você está nesse processo de escolha de comportamentos diferentes, há uma tendência de pessoas, de grupos,
tentarem bloquear esse desenvolvimento seu. Porque eles não reconhecem o seu comportamento novo. Eles querem aquele fulaninho que antes brigava, que antes era esquentadinho, que antes era tristinho, que antes engolia tudo que era dito para ele, que fazia e ajudava todo mundo, por exemplo. Quando você começa a mudar, as pessoas estranham e tentam te empurrar de volta. Cuidado com esse tipo de relacionamento. Por isso aquela rede de suporte é importante, para que você combine com algumas pessoas íntimas a ajudarem você a fortalecer esse novo comportamento e não tentar empurrar você de volta ao que você era. Né? Você está tentando gerar um novo comportamento, ativar um grupo novo de neurônios para ter um comportamento novo. Então, este nível de atenção, esse nível de combinado é importante. Senão, fatalmente, você pode voltar àquele grupo e falar, poxa, eu não consigo mesmo viver frustrado com isso, né? Então, com a ajuda da análise transacional, você pode identificar esses padrões de comportamento que podem estar impedindo você de alcançar o que você quer, né, e impedindo você de se sentir bem emocionalmente, por exemplo, né, onde você tem relacionamentos e trocas baseadas em jogos psicológicos, enfim, você acaba não tendo um conforto emocional. Né? É importante que você identifique quais são esses padrões, entenda de onde eles vêm e, a partir daí, aprenda a transformá-los. Né? Terceiro, identifique suas necessidades emocionais. Suas necessidades emocionais. Todas as pessoas têm necessidades emocionais, necessidades de amor, de aceitação, de reconhecimento, de segurança e por aí vai. Identifique quais são as necessidades que não estão sendo supridas e você precisa que sejam supridas, essas necessidades emocionais, e pense em maneiras que você por você mesma, autonomamente, consiga satisfazê-las de forma saudável e de como você pode expressar para as pessoas nessa rede de apoio que eu falei, para que elas ajudem a suprir essas suas necessidades. Expressar adequadamente para alguém que você tem X ou Y necessidade não significa que esta pessoa estará obrigada a corresponder a essa expressão da necessidade. Porém, se ela estiver disponível e estiver combinado, ela vai. E se ela não estiver disponível, não conseguir naquele momento atender a sua necessidade, dentro do seu combinado com ela, ela vai conseguir te dizer, olha, neste momento eu não posso colaborar com essa sua necessidade. Isso que eu estou falando, de você combinar essa rede de apoio, chama-se, na mentoria integrativa relacional, de campo comum de convivência contratado, que nada mais é que o campo relacional que se cria, que aparece quando você está trocando comunicação com alguém, existe um campo relacional, e você, em vez de deixar esse campo acontecer de maneira espontânea, você combina coisas a respeito de comportamentos, de como você gostaria, de como a outra pessoa gostaria, o que ela espera, o que você espera, e quando esse combinado está bem feitinho, é possível se comunicar de maneira clara, é possível ter resultados, enfim, tudo fica mais azeitado nos seus relacionamentos, tá? Então, cuidado com essa coisa do atendimento das necessidades emocionais, principalmente não espere que alguém atenda a sua necessidade, principalmente se você não verbalizou ou não soube expressar verbalmente, eu tenho tal necessidade. Cuidado, porque ela não tem obrigação de adivinhar, ela não tem obrigação, mesmo você falando exatamente, de atendê-la. A pessoa tem a necessidade dela também, a pessoa está no momento dela também, e nós precisamos ter essa noção de que, ok, a pessoa não dá conta nesse momento. Poxa, mas se eu não puder contar com você, com quem mais no mundo eu vou poder contar? Neste momento, talvez a gente precise entender que não dá para contar com aquela pessoa. E ok, talvez eu precise buscar outro, talvez seja um momento que eu preciso contar só comigo mesmo, e ok também, porém, não significa que expressar a necessidade ela deverá ou será atendida, e não espere que alguém adivinhe com essa necessidade por um milagre divino, um insight maravilhoso a pessoa tem e já vem com tudo pronto para você. Isto não acontece. Por vezes pode acontecer, mas cria-se relacionamentos tóxicos a partir daí. Não haja assim, né? Outra coisa que as pessoas acabam fazendo para atender às suas necessidades, por não reconhecer, por não entender, acabam indo para os relacionamentos e por não saber bem o que querem, porque não reconheceram, acabam fazendo coisas extorquindo o atendimento daquela necessidade. As pessoas se sentem obrigadas em fazer algo para você. Isso gera também um relacionamento muito desequilibrado, muito tóxico realmente, né? Então, cuidado com isso, cuidado com as necessidades, mas é importante reconhecer para um segundo passo aprender a comunicar a sua necessidade emocional. 4.
pratique o autodiálogo. Ai, Rubens, mas eu vou parecer um louco falando sozinho, meu comigo mesmo. Sim, converse com você. Não é vergonha, não é loucura. Converse com você, né? Conversar consigo mesmo de uma maneira positiva, construtiva, porque eu sei, e é fato, você conversa com você e a maneira mais comum que você conversa com você é assim: putz, mas você é um burro mesmo, tinha que falar daquele jeito, tinha que ter feito isso de novo, mas olha só, mas de novo desse jeito, mas não sei o que, olha que errado que você fez, olha que inconveniente que você foi. Eu tenho certeza que você faz isso. Você conversa com você mesmo, você faz isso. Não use esse lado juiz que condena. Quem assistiu minhas lives, quem viu o conteúdo sobre estados do ego, viu o estado do ego pai crítico, que a gente prefere chamar de estado do ego pai estruturante, onde julga, condena baseado em valores, né, morais, enfim. Então, não use esse lado, use o contrário. Uma conversa consigo que seja positiva e construtiva, né? Quando você se sentir triste, ansioso, né, tente conversar com você mesmo, como você estivesse fazendo uma conversa com um amigo querido que se mostra triste ou ansioso, né? Olhe para você como você olha para o amigo, porque quando o amigo vem triste ou ansioso, você não vai dar uma chulapada nele. Às vezes ele precisa, você até dá. E daí, nesse sentido, você também vai dar uma chulapada em você mesmo, mas é usual você acolher, você falar palavras de incentivo, positivas para aquele amigo que está em sofrimento. Então, se você está em sofrimento, fale consigo desta maneira compassiva, autocompaixão, para que você consiga ser benevolente consigo mesmo, né? Então, a gente acaba falando coisas para a gente que são muito cruéis. Você não precisa ser cruel com você mesmo. Você pode ser tão acolhedor, cuidadoso, sabe, com você mesmo, como você é com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem essa permissão e esse direito. Então, o autodiálogo positivo, construtivo, com autoacolhimento é importante. 5. Lembre-se de que é uma opção sempre procurar ajuda. Sempre que você sentir que você não está dando conta, procure ajuda. Seja nessa rede de apoio, seja, por exemplo, com a mentoria integrativa relacional, seja com o nosso curso Vida que Funciona, tudo isso está aí disponível. Pode ajudar você, seja com o conteúdo disponibilizado gratuito aí nas redes, busque ajuda de alguma forma. Seja autonomamente, quando pessoas não estiverem disponíveis a te dar esse suporte, então autonomamente você vai fazer o curso, você vai buscar os conteúdos que estão na rede, aí no meu YouTube, no Vida que Funciona, no Instagram, você vai buscar uma terapia, vai buscar uma mentoria integrativa relacional, ok, então lembre-se de que isso está disponível para você. Tudo isso pode ajudar você a identificar e superar esses padrões de comportamento que estão tomando conta da sua vida e não deixam você alcançar o que você quer e se sentir bem emocionalmente. Então, Selma colocou ali, essa fala pode ser em pensamento ou precisa ser verbalizada? Pode ser em pensamento, mas se for verbalizada é melhor, Selma. Essa coisa de falar com você mesmo em voz alta ajuda bastante. Lembra que eu falei do aprendizado, que você ativa mais sentidos? Sentidos mesmo, né? Os 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão. Se você falar em voz alta, você vai ouvir, você vai estar falando, e se você falar em voz alta, olhando no espelho, você ainda tem a visão somada a isso. Se você falar em voz alta e visualizar o que você gostaria que acontecesse, você ainda tem uma imaginação acontecendo. Então, quanto mais sentido você conseguir utilizar, melhor. Uma coisa que ajuda bastante nesse processo de conversa, antes de começar a falar consigo, é você fazer 5, 10 minutos de meditação. Usar técnicas do mindfulness, da mente plena, para entrar em contato. Eu vou falar um dia aqui para vocês, se vocês quiserem, eu posso falar, né? Da autoconversa aí, eu posso falar de como você primeiro, antes de falar com você, porque quando você vai falar com você, se você vier intoxicado com as suas dores, com as suas dúvidas, com as suas questões, você vai acabar se chicoteando, você não vai falar com carinho, você vai se culpar, você vai se... enfim. Então, antes talvez você precise dar uma esvaziada nessa bagunça que está acontecendo. Para isso, a mente plena, as técnicas de mente plena, de mentalização, né, de mindfulness, de meditação, podem ser úteis. Um dia eu falo sobre como fazer uma meditação, como esvaziar,